Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de número 13 aqui do nosso canal IF Educa. Você está no curso de Física Básica para o ensino médio e nós vamos falar de queda livre na aula de hoje. E aqui eu elaborei a aula pensando nesses seguintes assuntos aqui. Vamos falar o que é queda livre, vamos falar da aceleração da gravidade e depois nós vamos colocar aqui as equações que descrevem o movimento de queda livre. Vamos começar então a nossa aula. Primeiramente, eu trouxe essa imagem aqui para vocês darem uma observada. Eu tenho duas câmaras onde foi feito um experimento. É lógico que isso aqui é uma imaginação, né? Essa câmara da esquerda, nós temos ar dentro dela. E na câmara da direita é vácuo. Foi colocada uma bomba de sucção, puxou todo o ar que estava aqui dentro, colocou para fora e aqui dentro ficou meio que vazio, né? E nas duas câmaras nós temos uma pedra e uma folha. E aí você abandona por um mecanismo que prende elas na parte de cima. Quando esse mecanismo é liberado, a folha e a pedra caem no mesmo momento. Na figura da esquerda percebe-se que a folha está um pouquinho atrasada em relação à pedra. A pedra está caindo mais rapidamente do que a folha, porque o ar ele consegue impedir um pouco a queda da folha. Então, quando tem o ar, a resistência do ar consegue segurar um pouquinho a folha e ela desce atrasada em relação à pedra. Aí a gente pode até pensar assim, então, peraí, porque a folha é mais leve, ela cai mais devagar em relação à pedra, que seria mais pesada. Vamos colocar assim, pesada entre aspas, porque depois nós vamos ver o que significa peso. Mas tudo bem. Quando se faz esse experimento na câmara com vácuo aqui, ó, não tem o ar dentro, a folha e a pedra caem juntas. Observe, aqui foi feita uma fotografia, vamos imaginar assim, de um determinado momento da queda das duas, e a pedra e a folha estão alinhadas na horizontal, quer dizer, elas estão caindo com a mesma aceleração. Então elas vão chegar juntas aí embaixo. Isso acontece por quê? Porque quando um corpo está caindo, seja ele na atmosfera ou seja ele num lugar onde não tem a resistência do ar, se ele estiver caindo por causa da gravidade, vamos dizer assim, ele vai ser atraído por uma força que faz ele acelerar, e a aceleração que ele adquire é a mesma aceleração que um outro qualquer corpo vai adquirir também. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Todos os corpos que estão caindo, eles caem com a mesma aceleração. Aqui no planeta Terra, lá na Lua, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai cair com a mesma aceleração em relação ao outro que estiver caindo junto também. Por quê? Porque o planeta, aquele corpo celeste, no caso nosso, o corpo celeste que eu estou falando é o planeta Terra, né? Aqui no planeta Terra, os corpos caem com uma mesma aceleração. E essa aceleração, olha só, ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É essa medida aqui, ó. 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração que os corpos têm quando estão caindo aqui próximo da superfície da Terra. O nosso planeta então faz uma força para puxar os objetos, trazê-los à queda com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se o objeto for muito leve, a resistência do ar vai causar um efeito sobre ele e ele cai com uma aceleraçãozinha menor. Mas desprezando a resistência do ar, se você colocar, por exemplo, uma esfera de chumbo de 500 gramas e uma esfera de chumbo de 2 quilos, elas vão cair juntas, porque nenhuma das duas vai sentir tanto a resistência do ar. Então a queda delas vai estar baseada, vai ser uma queda com aceleração igual, as duas, e a aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade, a gente chama ela de G. Então o G, T seria a gravidade aqui na Terra, a aceleração da gravidade aqui na Terra, ela é aproximadamente, tá? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha bem aqui em cima. E os outros objetos que tem aí no espaço, por exemplo, o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, etc., aqui do sistema solar, esses corpos que estão aqui sem ser em negrito, fazem parte do sistema solar. No Sol, se alguma coisa fosse cair lá no Sol, é claro que não vai cair porque a temperatura é tão alta que funde o objeto
desintegra o objeto rapidamente, né? Se pudesse cair lá no Sol alguma coisa, essa coisa cairia com aceleração de 279 metros por segundo ao quadrado. Eita, você já sabe o que é aceleração, então você já tem noção do que significa isso. Se você não lembra muito bem o que é aceleração, volta aí em uma aula anterior, não me lembro qual foi, lá eu falo de aceleração de forma bem detalhada. Na Lua, deixa eu até trocar de cor aqui, a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Por isso que as coisas caem na Lua bem mais lentamente, né? Porque a aceleração da gravidade, se fosse 2 na Lua e na Terra fosse 10, seria 5 vezes menor, né? A aceleração da gravidade na Lua. Então é quase 5 vezes menor do que a aceleração da gravidade na Terra, a gravidade lá na Lua. Em Mercúrio é 3,7, em Vênus é 8,8. Júpiter, olha só a aceleração da gravidade em Júpiter, é 26,4. Então quer dizer que um corpo que cai lá em Júpiter, ele cai mais rápido do que quando ele cai na Terra. Então, esse planeta Marega aqui, eu nem sei que planeta que é esse. Podemos até pesquisar depois, né? Planeta Marega é um planeta que tem uma gravidade de 20,06 metros por segundo ao quadrado. Então esse planeta tem uma massa bem maior do que a da Terra, né? Muito bem, então aqui eu tenho a tabela com as acelerações da gravidade de alguns objetos celestes, alguns corpos celestes, inclusive o nosso planeta. Tá, então agora vamos para as equações. Bom, se o objeto cai e ele tem uma aceleração, o movimento não é mais uniforme, né? E o objeto cai em linha reta, ele desce em linha reta. Quando um objeto está caindo, ele não faz curva, a não ser que ele esteja sofrendo a resistência do ar, o vento soprando, levando para lá e para cá. Mas nós vamos considerar as quedas livres como sendo quedas na ausência da resistência do ar. A resistência do ar vai ser tão pequena que o corpo é bem massivo, que a resistência do ar vai ser desprezada. Ou, se fosse também para a gente melhorar o raciocínio, vamos considerar a queda dos corpos no vácuo. Mas pode ser uma pedra caindo na atmosfera que o efeito vai ser o mesmo, porque a resistência do ar sobre essa pedra vai ser muito pequena. Aí você despreza a resistência do ar. Então, queda livre é uma queda onde não tem resistência do ar. Aí o corpo cai em linha reta. Se o corpo cai em linha reta e a aceleração que ele cai é a aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração é g e ela é constante, veja só, o movimento é em linha reta, é movimento retilíneo. A aceleração é constante, então o movimento da queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. Se é movimento retilíneo uniformemente variado, vamos lembrar aqui, esse movimento ele tem essas equações aqui, ó. E essa aqui do espaço também. São as equações básicas do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, agora nós vamos pensar o seguinte. Deixa eu até apagar isso daqui, ó. Essas coisinhas que eu anotei aqui no canto. Vamos pensar assim. Nós vamos, ao invés de fazer o sistema cartesiano desse jeito aqui, ó, o y aqui e o x aqui, nós vamos fazer o contrário. Por quê? Porque nós vamos falar de um movimento de queda livre e esse movimento só acontece num sentido, é para baixo, né? Então o nosso eixo de referência, ele vai ser assim, ó, ele vai ser crescente para baixo e o x, que nós nem precisa dele, ele vai ser crescente para a direita aqui normalmente. Eu só mudei o nosso sistema cartesiano para poder facilitar as equações aí que a gente vai ter no movimento de queda livre. Então vamos supor que um objeto com uma determinada altura, a gente vai colocar o eixo aqui de tal maneira que o objeto esteja no início no marco 0. O valor de y seria 0, ele está aqui na origem, tá? Então ele começa a cair, ele começa a descer aqui, tchan, e a velocidade dele vai aumentando, né? A velocidade vai aumentando porque ele tem uma aceleração e essa aceleração é o g, aceleração da gravidade. Então a aceleração do objeto na queda é
aceleraçãozinha da gravidade. Então, no lugar do A, eu vou colocar G. E como o G é para baixo, a gente poderia pensar, o valor dele é negativo. Mas para a queda livre, eu ajustei o eixo vertical para baixo. Tá vendo? O Y, ele é crescente para baixo. Então, tudo que for para baixo é positivo aqui para nós. Na queda livre, nós vamos fazer assim, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. No lugar do... Deixa eu até colocar isso aqui, apagar isso. No lugar do A, nós vamos colocar G. Ó, aqui fica um G, tá bom? Deixa eu apagar o A direitinho aqui, colocar G, caneta. E eu vou até mudar a cor aqui de novo. Agora o Azinho vai virar um G. Então, a velocidade vai ficar igual a V0 mais GT. Essa aqui é a primeira equação. A gente pode até colocar um Yzinho aqui, ó, se quiser, mas nem precisa, para dizer que é a velocidade vertical que está desenvolvendo sobre o eixo Y, tá bom? E aqui a velocidade inicial Y também, ó. Só para dizer que está descendo no eixo Y. Essa é a primeira equação do movimento retilíneo uniformemente variado para queda livre. Você adapta, né, tirando o A e colocando o G. É a mesma coisa, só que é especial por se tratar da aceleração da gravidade. A gente põe uma letrinha diferente aí. Se você não quiser colocar, não tem problema também não. A outra equação, a gente vai começar a adaptar ela um pouco mais do que a equação de cima. Por quê? Primeiro, ela vai ter o G aqui no lugar do A. Então aqui seria um G, né, de aceleração da gravidade. A velocidade inicial eu coloco um Yzinho aqui para dizer que a velocidade de descida dela está na vertical. E esse S e o S0 eu vou colocar Y e Y0. Y e Y0. Vai, mas por quê? Já eu te explico, peraí. Y e Y0. Eita, esse Y meu ficou parecendo um G. Tem alguns livros que colocam assim, ó. H e H0. Coloca desse jeito assim, ó. Por quê? Porque vamos supor que aqui é o chão, ó, e o objeto é abandonado dessa altura todinha aqui. Isso aqui é uma altura H, né? Como ele começa lá em cima é o H0, que é igual a 0. E aqui embaixo eu tenho um valor de H, é o H final. Lá em cima é o H0, que é o valor 0, né? Começa ali a contagem do Y e chega aqui embaixo com um valor de H diferente de 0. Então aqui seria a posição final, esse H seria o nosso Y e o H0 seria o Y0. Tanto faz H quanto o Y, dá na mesma, tá bom? Então tanto faz essa equação aqui das posições como esta daqui, tanto o Y quanto o H, ok? Então nós vamos usar essas equações aí para estudar o movimento de queda livre. Caem juntos, independentemente da massa, se for no vácuo, né? Se for uma pena, se for uma folha seca ou uma folha verde também, elas sentem muito a resistência do ar e elas começam a sofrer desvio, né? Mas todo objeto que tem uma massa significativa, quando ele está caindo, mesmo na atmosfera, ele cai com essa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então pode ser que eles venham a cair todos juntos, né? Desprezando a resistência do ar. Isso acontece. Galileu Galilei foi quem falou isso daí lá no início, né? Século XV, mais ou menos. E ele foi bem afrontado pela comunidade detentora do conhecimento naquele tempo, e ele sofreu algumas punições, por isso foi preso, né? Dentro de casa, prisão domiciliar, porque ele contrariava o que dizia Aristóteles lá, aquele filósofo grego, eu acho que do século IV, se eu não estiver enganado, antes de Cristo. Ele dizia que os corpos caem e o mais pesado cai primeiro, e o Galileu vai e fala, não, por causa da resistência do ar, os levezinhos caem mais depois, só que se não tiver resistência do ar, caem todos juntos. Aí, vixe, arrumou uma briga para ele, mas ainda bem que a ciência conseguiu provar que Galileu estava certo, e até hoje a gente entende isso. Quando aquela primeira missão da viagem à Lua, acho que em 1969, quando eles chegaram na Lua, eles fizeram um experimento lá, um martelo e uma pena. Acho que foi o Neil Armstrong, ele soltou o martelo e a pena juntos. Como na Lua não tem atmosfera, né?
eles caíram levemente, caíram devagarzinho, porque a aceleração de queda, né, da gravidade lá na Lua é quase 5 vezes menor do que a da Terra. Eles caíram bem lentamente, mas caíram juntos, porque lá não tem a resistência do ar. Então foi uma imagem, uma gravação histórica. Você pode até procurar no Google aí, ou no YouTube melhor, experimento da pena e do martelo na Lua. Você vai ver as imagens lá em preto e branco, se eu não me engano. É muito bacana. Então fica aqui a aula de hoje. Nas próximas aulas eu vou ter que mudar o estilo aqui do nosso quadro, para facilitar a preparação das aulas. Mas espero que você goste, espero que você se adapte a este canal e continue aqui com a gente. Logo, logo, quando eu ver aqui uma altura boa dos conteúdos, eu vou começar a fazer exercícios. Isso vai depender do caminhar aqui dos conteúdos e dos projetos de extensão que a gente vai aprovando aqui no Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu. Um forte abraço do professor Éder Carlos e até o nosso próximo encontro. Valeu!